Bom, eu sou Luciane, eu sou investigadora no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Eles começam a levantar a possibilidade de trabalhar em época com a moeda de transição, e os dois são ligados às questões ambientais. Portanto, embora eu não vá falar aqui sobre as questões ambientais, eu gostava de trazer também, nesse âmbito da desigualdade, a questão da injustiça espacial e da injustiça ambiental. E essas coisas têm a ver com algumas que eu vou mencionar e que, na verdade, eu gostava de partilhar convosco. Mais como ativista do que como investigadora. Porque aqui estou com os dois chapéus, né? Economias alternativas, trabalho com economias unitárias, trabalho com economias feministas, mas também ativista que há já mais de 20 anos trabalha com áreas sociais no Brasil e em Portugal. Bom, o que eu gostava de trazer para vocês, até porque todos os que estão aqui são pessoas que estão ligadas às moedas, que atuam sobre as moedas, que criam moedas. Portanto, é um outro fórum, é um fórum muito privilegiado. Né? E, portanto, não tenho a intenção aqui de trabalhar questões técnicas, que vocês sabem delas muito melhor do que eu. O que eu gostava de trazer aqui é uma reflexão sobre a extensão, sobre até que ponto nós temos, no contexto europeu, trabalhado a questão da desigualdade, com que circulantes locais, como queiramos chamar, e aí cada caso é um caso. Até que ponto nós temos, nos nossos territórios, pensado esse assunto pela perspectiva da desigualdade social. E aqui, talvez, a primeira coisa a esclarecer é o que eu estou falando, o que eu estou querendo dizer com desigualdade social. Eu não estou falando de pobreza só. A pobreza é uma maneira muito rápida da gente despolitizar o problema. A gente fala da pobreza e, portanto, fala dos carenciados com uma solução técnica que reduz a vulnerabilidade econômica. Entretanto, essa desigualdade socioeconômica de que eu estou a falar, ela é resultado de uma desigualdade anterior, que é uma desigualdade simbólica. Portanto, nós estamos a falar aqui de desigualdades de gênero, de desigualdades étnico-raciais. Estamos a falar aqui de desigualdades de classe. Estamos a falar de um conjunto de assimetrias que, juntas, no mesmo corpo, ou em vários corpos, vai produzir uma situação de desigualdade que materialmente vai se transformar na tal da pobreza. Mas a pobreza não é uma coisa que você soluciona na ponta e todo o anterior desaparece. E a questão aqui é, quem é que olha por muitas minorias? Quem é que olha para as famílias monoparentais? Quem é que olha para as pessoas em situação de deficiência? Quem é que olha para as comunidades racializadas? Quem é que olha para as comunidades indígenas que existem na Europa? A gente, às vezes, fala de comunidade indígena como se fosse uma coisa da América Latina. Nós temos indígenas na Europa. Raramente vejo as pessoas falarem sobre esse assunto. E amanhã ou hoje vamos aprender com a Cláudia, né, mais sobre a questão das comunidades indígenas e das moedas aplicadas às comunidades indígenas. Então, assim, as comunidades Roma, em Portugal, a comunidade cigana, é uma questão. É uma questão. Quando nós vamos, por exemplo, para a pandemia, é que a gente vê o que se quer dizer com desigualdade, porque algumas pessoas não chegaram a certos tipos de ajuda que estavam disponíveis. Muita gente não chegou. E muita gente chegou a alguma ajuda possível, não só através de algumas organizações da sociedade civil, mas eu queria chamar a atenção aqui para um segmento muito invisível, no caso português, que é o que eu conheço melhor, mas não só, que é o de um conjunto de instituições que tem um cariz mais político, e quando eu falo político aqui, eu estou falando no sentido positivo. Não é político partidário, eu estou falando político no sentido da dimensão da agência, de valorização da agência dos sujeitos com que trabalham.
E, nesse sentido, nós temos, por exemplo, centros sociais em Lisboa, no Porto, e aqui eu não estou falando da sociedade civil organizada, eu estou falando de, muitas vezes, organizações informais que vão fazer com que determinada realidade seja possível para um conjunto de pessoas, por exemplo, pessoas em situação de rua. Nós vimos aqui em Portugal muitas pessoas em situação de rua serem cobertas por esses centros sociais como Desgraça, como RDA, como instituições que estão aqui muito invisíveis no mapeamento de economia solidária e de economia comunitária. Portanto, o que eu estou querendo aqui é chamar a atenção. O primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção é, antes de entrarmos no assunto das moedas, desigualdade aqui não é só desigualdade econômica. A desigualdade econômica é a manifestação material de uma desigualdade que é anterior. Essa desigualdade simbólica, se não é olhada, e se, portanto, não vamos trabalhar resiliência comunitária, se não vamos trabalhar pertença comunitária, se não vamos trabalhar certas coisas, muitas vezes a gente diz as pessoas abandonam os projetos, depois, quando termina o financiamento, as pessoas não querem saber. Mas até que ponto os sujeitos concretos, os sujeitos ordinários, comuns e correntes, os cidadãos, foram realmente envolvidos nessa iniciativa? E é aqui que eu estou a falar dessa dimensão política. Tá? Bom, então, vou começar do começo, para ser mais objetivo. Tá bom, obrigada. Acho que já dá tempo. Não, tem de ser. Tem que ser com isso? Tem de ser. Isso é só para eu poder não me perder. Na verdade, eu vou seguir aqui uma sequência muito breve, mas vocês vão acompanhando comigo essas ideias que eu gostava de deixar aqui como ideias para se pensar. Né? O primeiro ponto é exatamente esse da heterogeneidade da Europa. É muito comum se pensar que a Europa não tem certos problemas, ou que o problema da Europa é uma pobreza específica que se deve erradicar. Mas, como eu disse, a Europa é heterogênea, essa heterogeneidade não tem sido reconhecida devidamente, e, portanto, os problemas estão se alastrando, e a condição de chegar a certos grupos vai diminuindo. É preciso que a gente reconheça essa heterogeneidade da Europa e que a gente reconheça que as instituições são muito importantes, mas também é muito importante que a gente comece a envolver os sujeitos. Os sujeitos de fato. Os sujeitos ordinários, comuns e correntes dentro das comunidades. A comunidade não pode só ser representada pela sociedade civil organizada, ou seja, pelas instituições, associações e organismos que, em geral, falam em seu nome. É preciso que os sujeitos sejam implicados. E isso faz diferença. Tenho visto isso concretamente no caso de Mértola, que tenho vindo a estudar. E o caso de Mértola é interessante porque eles estão a iniciar um processo, a iniciar não, eles já estão a consolidar um processo há algum tempo de cogovernança. Cogovernança em que você tem efetivamente organizações trabalhando junto. Mas há uma preocupação muito concreta de envolver as pessoas num sentimento de pertença e uma valorização dos seus saberes. E quando as pessoas são chamadas nos seus saberes, elas continuam depois que o financiamento acaba. E isso é uma coisa que Mértola tem evidenciado. Bom, como já falei, aqui a questão de desigualdade não é só vulnerabilidade econômica, mas é uma vulnerabilidade que antecede. E de quem são as pessoas que estamos aqui a falar? Né? Eu já mencionei algumas comunidades indígenas que não estão na mira de muita gente, mas que existem e estão na Europa. E nós temos vários relatórios europeus, esses grupos que eu mencionei aqui, não sou eu que estou mencionando. Há vários relatórios europeus evidenciando o tamanho da desigualdade de vida por esses grupos. Por exemplo, quando a gente fala de questões ambientais, comunidade Roma, as desigualdades ambientais vividas pela comunidade Roma no contexto europeu é absurdo. Mas ninguém fala sobre isso. Então, é importante que a gente, por exemplo, por que eu estou falando disso? O que isso tem a ver com moeda, Luciane? Você vem falar de moeda e está falando aqui de desigualdade social e no relacionamento com moeda. Nós temos moedas de transição.
Em que ponto nós estamos usando as moedas de transição nos projetos europeus que estão ligados à questão da transformação social, a transformative change, e etc., os nature-based solutions, até que ponto nós estamos utilizando, no âmbito desses projetos europeus, a ideia da moeda de transição também como uma forma de reduzir a desigualdade espacial, a desigualdade ambiental que ocorre em muitos territórios em Portugal. Estou falando de Portugal porque estou trabalhando com Portugal, mas o projeto é europeu. Nós estamos trabalhando com 9 países. Os problemas que eu vejo em Portugal, eu vejo nos 9 países. Só são diferentes. Mas a representatividade de alguns grupos não está lá. E esse problema se repete. Questões de gênero. Na hora que a gente vai discutir gênero, em determinados fóruns, em fóruns ambientais, por exemplo, essa questão é considerada irrelevante. Por quê? Porque as pessoas não sabem sobre os impactos diferenciados de gênero que ocorrem. E como elas não sabem, elas imaginam que o impacto é igual para todo mundo. Portanto, por que estamos a falar de maneira diferente para homens e mulheres? Essa noção técnica dos impactos diferenciados são os relatórios europeus que nos têm dado. Mas a gente tem trabalhado pouco sobre eles no campo da economia, e no campo da economia comunitária, e no campo das moedas complementares dentro da economia comunitária. E é desse ponto que eu quero falar. Há uma frase da Gibson Brand, que são duas geógrafas feministas, uma das quais faleceu há uns tempos atrás, mas que me parece muito importante para a gente pensar o que é que estamos a fazer, por que é que estamos a fazer e como estamos a fazer, que ela vai nos falar que existem diferentes formas de produzir, distribuir, de produzir e distribuir o valor. Que existem diferentes formas de performar e de remunerar o trabalho. Até que ponto nós estamos utilizando as moedas nas nossas reflexões, nos nossos desenhos, para fazer isso? Uma diferente forma de performar o trabalho, uma diferente forma de remunerar o trabalho, uma diferente forma de produzir com mensurabilidade. Muitas vezes, por exemplo, aqui em São Brás do Alfortel, a segunda moeda que nós tivemos em Portugal, que foram os solidários, era uma moeda que numa feira de trocas, no mercado de trocas, conseguia fazer uma discussão com as pessoas para definir o valor das coisas. E num determinado momento se chegou à decisão de que os serviços iam custar 7 moedas. Aquilo foi produto de uma discussão. Aquele 7 tinha a ver com uma paridade completamente diferente da paridade que a gente faz a partir do euro. Então, a paridade era com pão, com uma dúzia de ovos, com 1 quilo de batata. Nós perdemos um pouco essa capacidade de perceber, de criar outras formas de comensurabilidade, ou de considerar isso como relevante no âmbito da economia comunitária. E eu não estou a dizer isso, vejam bem, vocês, nós, meu grupo, convosco, estamos aqui a discutir soluções que tenham escala. Mas a escala é uma ideia que às vezes nos prende e às vezes nos desvia do reconhecimento do valor social de algumas experiências que não têm escala. O caso dos mercados de troca é um caso específico e importante. No caso do Brasil, por exemplo, a gente fala muito em bancos comunitários. Raramente falamos nos mercados de troca ou nas feiras de troca. Entretanto, nas feiras de troca, você tem uma transformação social importante daquele grupo, porque as pessoas estão sempre juntas, porque as pessoas estão sempre discutindo temas que são importantes. E às vezes nós estamos falando de 10, 15 pessoas, não estamos a falar de 19 milhões de pessoas, como, por exemplo, nós temos o número de pessoas que nós temos, eu vou pegar aqui, nós temos 19 milhões de pessoas, 19 milhões de reais, perdão,
sendo movimentados por 100 mil pessoas numa experiência que é a experiência Lumbuca, que você já deve ter ouvido falar. Uma experiência em Maricá, né, de dinheiro eletrônico. É óbvio que essa experiência é super importante. Eu não estou a dizer de maneira alguma que a experiência em escala não é importante. Eu estou a dizer que a gente não jogue fora o bebê com a água do banho. Que a gente não ignore que experiências que não têm escala que não significa que essas experiências não tenham valor. Vou vos dar de novo o exemplo de Mértola. Mértola está desenvolvendo nesse momento um programa local, regional, de bacia alimentar. Uma coisa incrível, mesmo incrível. Eles começaram buscando construir sua soberania alimentar em Mértola, para poder ter uma economia de proximidade, uma economia que fosse mais saudável, uma alimentação que fosse mais saudável e tal. Bom, a grande questão aqui é que esse processo de governança permitiu a eles estabelecer alianças com as municipalidades que estavam no entorno de Mértola. Não se falou sobre isso ainda, mas eu pergunto a vocês, quão interessante poderia ser nós termos uma moeda de transição que pudesse acompanhar essa bacia alimentar que agora está sendo construída por Mértola e pelas municipalidades adjacentes. Mas estamos a falar de uma coisa de escala? Não, não estamos a falar de uma coisa de escala. Mas pode ser muito importante para aquela região e para aquelas pessoas. Então, essa reflexão, nós estamos sempre a pensar como é que nós vamos alcançar muitas pessoas ao mesmo tempo. E, na verdade, algumas pessoas nós sequer estamos atingindo, nós sequer estamos chegando nelas. E por que não chegamos nelas? Como é que a gente chega nelas? Por que é que o tecido social não está a ser alcançado muitas vezes com essas soluções de comunicação, de economia comunitária, que são tão importantes, né? Portanto, talvez uma primeira pergunta, se a gente voltar para a moeda social, uma pergunta que, assim, há 20 anos atrás, quando eu cheguei em Portugal, eu fiz essa pergunta e não vi resposta. E ao longo desses 20 anos, continuei não vendo resposta para isso. Que é o grande lance da moeda social. Teria a gente se perguntar como é que é possível que pessoas tenham acesso a bens, serviços e saberes na ausência do dinheiro. Como é que é possível, sobretudo num lugar como Portugal, que é muito formal, em termos de relações laborais e tudo mais, como é que é possível que pessoas desempregadas ou em situação de precariedade disponibilizem saberes, serviços, conhecimentos e bens na ausência de uma relação contratual forte? A grande questão é, estas perguntas são as perguntas que nos movem, às vezes, para pensar como é que a gente vai criar e para que a gente vai criar uma moeda complementar, uma moeda social em Portugal? Nem sempre. Durante muito tempo, as principais moedas que nós tivemos em Portugal foram moedas para crianças. E eu não estou a dizer que elas não têm valor. Eu participei da criação da primeira moeda, que foi a moeda Jardins. E foi uma moeda muito importante porque ela tinha um sentido pedagógico, que era mostrar qual era a noção de valor que a gente queria que as crianças tivessem das coisas. Não o valor que é estabelecido pelo preço das coisas, mas o valor afetivo que as pessoas vão tendo e que ao longo da vida vai se modificando. E, portanto, pode não ser mais o mesmo. E por isso uma criança não precisa estar tão apegada à bicicleta dela, porque o pai e a mãe disseram que aquela bicicleta custou X. Aquela bicicleta vale o que vale para aquela criança. E aquele exercício de um valor elástico, de um valor que é emocional, de um valor que é negociado, de um brinquedo que entra em circulação mais de uma vez, e que ele vale pela brincadeira, não vale pelo brinquedo em si, não vale vale pela circulação. É um aprendizado. Esta moeda Jardins ajudou, através de oficinas pedagógicas com as crianças, a repensar a noção de valor.
a repensar a circulação das coisas. O que era novo? Por que o brinquedo novo não era tão importante? Por que o importante era, por exemplo, você construir brinquedos coletivos, a noção de coletivo? Então, assim, uma série de coisas que você pode trazer para dentro e pode discutir a partir dali. Mas muitas experiências que eu vi surgirem na época dos jardins ou em consequência dos jardins eram experiências lúdicas. Ponto. Eram experiências, inclusive, que falavam em educação financeira, que não é a proposta. Nunca foi. Ou não deveria ter sido. Muitas experiências de moedas sociais, quando começaram aqui, você comprava moeda. Mas a questão é por que eu vou comprar moeda? Qual é o sentido de eu comprar moeda? Na Covilhã, eu tive muitas vezes conversa com a Graça sobre isso. É verdade que a experiência sempre nos ensina. E uma coisa que a experiência na Covilhã nos ensinou, os teares, é que eles conseguiram uma redistribuição interessante para os agricultores que não estava, em princípio, no papel. Ou seja, aquilo que, em princípio, era um problema, que era você ir até o mercado e comprar a moeda, e não havia muito sentido nisso, porque se há uma equivalência entre os euros e a moeda social, que vantagem Maria Léa? Mas, na prática, a insistência mostrou que se conseguiu uma redistribuição maior de dinheiro para os agricultores no final dessas feiras. Foi a experiência que mostrou isso. Mas, no início, quando eu perguntava para muitas pessoas por que se compra moeda? Qual é o sentido de comprar moeda? A resposta não vinha. E aí, a minha pergunta para vocês é: por que nós fazemos as moedas sociais? Qual é o sentido social por trás da moeda social? É preciso ter essa clareza, não só do ponto de vista ambiental, quando é ambiental, né? Mas também do ponto de vista social, quando é social. Por que às vezes as coisas não continuam? Por que as pessoas largam? Essas são perguntas que me parecem que são muito importantes, sobretudo num contexto como o português e como o europeu, em que as desigualdades estão se alastrando. Muita gente está nas franjas, muita gente está fora, vai continuar fora. Como é que a gente fortalece a agência dessas pessoas? Ou como é que a gente dá, para não ser paternalista ou maternalista, porque aqui, como é que a gente fortalece, por cometer um erro, que não é compatível com o que eu costumo dizer. Então, vou reformular minha questão. Como é que a gente cria condições para que as pessoas fortaleçam a sua agência? As pessoas comuns e correntes. Como é que a gente faz elas participarem das coisas? Como é que a gente valoriza os saberes delas? Porque, na verdade, aqui, as moedas sociais podem servir para um conjunto muito grande de coisas. Elas podem servir para transferir renda, elas podem servir para transferir benefícios. Como a Esther estava falando aqui há pouco, elas servem para pagar tributos ou para ajudar a pagar tributos. Mas por que é interessante pagar tributos com moeda social? Porque tem gente que o salário não chega até o final do mês. E o fato de você poder complementar na ausência do dinheiro, você poder ter acesso a um pagamento que você precisa fazer e não utilizar os poucos euros que você tem, faz uma diferença muito grande na vida de muita gente. Mas até que ponto nós estamos discutindo em Portugal moedas municipais que tenham essa questão em conta? Que possam, de fato, eu estou falando das municipais, a Esther fez essa diferença, eu acho muito bem. Uma coisa são as moedas cidadãs, outra coisa são as moedas municipais. Mas elas se tocam, elas devem se tocar. Porque as moedas municipais elas deveriam contribuir também para a redução dessa vulnerabilidade simbólica e material por parte de pessoas. E essas moedas cidadãs deveriam contribuir para que os saberes das pessoas fossem valorizados, para que a resiliência comunitária pudesse realmente ser fortalecida. Os projetos europeus a todo momento falam em fortalecer a resiliência comunitária, mas como é que a gente vai fortalecer a resiliência comunitária se a gente não está envolvendo as pessoas na base?
E se nós não estamos envolvendo todas as pessoas, ou se nós estamos considerando que todas as pessoas são iguais, quando na verdade o acesso delas não é o mesmo. Então, deixo isso aqui para pensar e já vou caminhando aqui para o fim. E tudo que eu queria dizer, acabei dizendo outras coisas. Mas queria também deixar aqui uma provocação com base numa autora americana de Harvard, uma arquiteta negra, chamada Sarah Lewis, que vai trazer o conceito de justiça representacional. As moedas sociais, elas deveriam contribuir para ampliar a representação das pessoas no espaço público, seja através das moedas municipais, seja através das moedas cidadãs, seja através das feiras de troca. A presença das pessoas e de corpos que usualmente não estão no espaço público ou que não são bem-vindos no espaço público, seria muito importante que a gente começasse a usar as moedas sociais como uma forma de tradução intercultural, de participação de corpos que estão ausentes, de representatividade de muita gente que está ausente do processo decisório. Seria uma forma de trazer essas pessoas e, sobretudo, de formação para a luta por direitos. No contexto europeu, os direitos mais ou menos garantidos, que eles estão garantidos para todo mundo. Portanto, essa luta por direitos ela é digna, ela é justa, mas a gente precisa que as pessoas estejam preparadas para ela. E as moedas sociais podem ser uma pessoa de botar as pessoas para discutir os problemas da cidade, os problemas da região, os problemas do território. E a partir dali elas estão mais formadas, têm mais literacia para lutar por aquilo que não está acontecendo na cidade. Para terminar mesmo, que eu realmente devo ter aqui passado muito do meu tempo, eu deixava aqui um exemplo, vou terminar com esse exemplo, não tem problema, a mensagem é boa. Mas eu queria dar um exemplo que para mim me tocou muito, sobretudo porque eu nunca vi nada em Portugal ser feito nesse sentido. Tem a ver com as pessoas em situação de rua. Eu presenciei uma iniciativa no Brasil que era tocada por uma associação chamada Minha Rua, Minha Casa. E essa iniciativa ela era voltada para e era feita com as pessoas em situação de rua que viviam embaixo de um viaduto na cidade de São Paulo. Formou-se uma feira de trocas e essas pessoas recebiam moedas sociais para participar dessa feira. A grande diferença aqui é como é que elas recebem as moedas sociais, Luciane? Elas trabalhavam. Elas recebiam as moedas e, com as moedas, elas participavam da feira e compravam as coisas que achavam que elas precisavam. Isso parece, por isso que eu conto a história da escala e da coisa pequena. Isso é pequeno. Alguém haverá de dizer que nós tínhamos mais ou menos 400 pessoas participando por feira. É pouco. Para quem está falando, às vezes, campos comunitários de 100 mil pessoas, 400 é pouco. Mas o que estava em xeque? O que estava por trás dessa iniciativa? Muita gente circulando nessa feira, que não era pessoa em situação de rua, que passava a olhar pela primeira vez para uma pessoa em situação de rua. Aquele corpo invisível deixava de ser invisível, passava a ser um sujeito. Em segundo lugar, a agência desse sujeito. Em geral, se dá a ele a roupa que ele vai vestir, o calçado que ele vai vestir, a comida que ele vai comer. Com a moeda, ele escolhe o que ele vai vestir, o que ele vai comer, o que ele vai usar. É o poder de escolha, que é uma coisa que não tem preço. Poder de escolha e agência é uma coisa que a gente não consegue com escala. Pequenas experiências, ou experiências que não são tão escaladas, a gente me dizer, não é possível envolver pessoas em situação de rua que não tem nada, elas vão trocar o quê? Eu vi com os meus olhos estas pessoas participarem de oficinas, venderem essas luminárias nesta feira, ganharem moeda social e em dinheiro, e com esta moeda social elas escolhiam o que iam comer naquele dia. Parece pouco para nós que podemos escolher todos os dias o que a gente vai comer. Mas para uma pessoa que está em situação de rua, escolher se ela vai comer uma pizza, se ela vai comer uma feijoada, ou se ela vai passar com a barriga vazia, é uma coisa completamente diferente da nossa experiência.
Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Não sei se há alguma questão para o Luciano. Miguel. Primeiro, aqui em Portugal, mais do que em Espanha, tem muitos grupos de trabalho que estejam trabalhando na metodologia da educação popular igual no Brasil. Fixe aqui. Ok. Então, repito, a minha primeira pergunta é que, com certeza, aqui em Portugal deve existir alguns grupos não freirianos que façam essa prática da educação popular. Mas parece que esse grupo português até agora não trabalha, pelo que saiba, bom, eu não moro aqui em Portugal, portanto sei pouco, mas pelo que saiba, esses grupos não trabalharam nunca nessas coisas das moedas sociais, pelo que saiba. Porque será que tem chances de trabalhar para esse tema? E a minha segunda pergunta é que, ultimamente, achei um fato muito curioso nas estatísticas, que aqui em Portugal, até poucos anos atrás, Portugal não tinha tantos imigrantes como outros países, como Espanha ou França, mas nos últimos como 6 anos aumentou muito. Ou seja, agora Portugal é um país como 14% mais ou menos imigrantes. Um fato que me impressionou. Então, muitos imigrantes também estariam, essas situações de vulnerabilidade, e poderíamos aproximar-nos para eles para sugerir essas práticas. Obrigado. Olha, eu vou começar da segunda pergunta. Excelente pergunta sua. Aliás, suas perguntas são sempre muito instigantes, né? Essa segunda pergunta, sim, eu esqueci de falar dos imigrantes, se calhar porque eu sou uma, e porque os tempos que correm não são nada bonitos para os brasileiros em Portugal. E, portanto, mas você tem toda a razão. Os imigrantes constituem um grupo muito importante, não só em Portugal, mas em toda a Europa, do ponto de vista do que estávamos aqui a falar, que é a vulnerabilidade. Por exemplo, uma coisa que se descobriu, que relatórios europeus apontam, é a grande precariedade, uma maior precariedade de mulheres minoritárias naquela prejudicada. Nós não sabemos disso. Para nós, todo mundo foi prejudicado de forma igual, todo mundo podia ficar doente, mas não é bem assim. Porque algumas pessoas estiveram mais expostas do que outras, porque umas tinham menos imunidade do que outras, porque umas tinham menos condição de higiene do que outras, por um conjunto de coisas. Portanto, sim, eu acho que os imigrantes fazem parte desse... Roque Amado tem falado muito sobre grupos comunitários e estudos. Esse é um exemplo clássico para mim que poderia servir para a experiência de um laboratório de moeda complementar. Você tem grupos em relação. Esses grupos poderiam estar usando moeda para transacionar entre eles. Da mesma maneira que nós poderíamos estar usando melhor moedas complementares dentro da questão do voluntariado, nas organizações sociais. Nós não discutimos isso, mas devemos discutir, porque as pessoas voluntárias comem, tem que pagar conta, tem boleto no final do mês. Então, seria interessante que a gente discutisse a moeda em outros aspectos. Com relação à tua primeira pergunta sobre Paulo Freire. Bom, eu acho que é uma raridade encontrar em Portugal estes grupos, mas eles existem. Não só, e por isso que eu fiz questão de dizer, durante a pandemia, nós descobrimos um conjunto de grupos, de coletivos, eu chamaria de coletivos, nem acho que posso chamar de organizações, porque tem menos o espírito de organizações. Eu não estou dizendo que as organizações não foram importantes durante o Covid, pelo amor de Deus. Mas eu estou a dizer que teve muita gente na linha de frente que a gente não sabia que existia, ou que a gente não prestou atenção do ponto de vista da economia comunitária. Centros sociais autogeridos, cantinas e cozinhas comunitárias, rádio comunitária, coletivos que trabalhavam outras questões e que trabalhavam essas outras questões, como a questão do antirracismo, uma política antirracista, de uma política feminista, de uma perspectiva nesses termos. Essas pessoas iam para
iam para a rua. Muitas dessas pessoas estiveram na linha de frente com pessoas em situação de rua, com imigrantes precários, com trabalhadores desempregados. Nestas propostas da cantina da cozinha comunitária. Por que é que nós não criamos ainda mecanismos de maior relação entre essas partes? Justamente para que essas organizações possam ser fortalecidas, possam estar em maior discussão com as outras organizações que já têm mais história, mais tradição no terreno, para que o tecido social, o tecido da economia social, e aqui eu estou falando da economia social, não estou falando da economia solidária, para que o tecido da economia social possa ser fortalecido, porque as moedas complementares podem ajudar a fortalecer o tecido da economia social. Não estou falando da economia solidária só, estou falando da economia social. Agora, a questão é, quem é que está interessado na agência? Falar em Paulo Freire é falar de agência. E muitas vezes não é esta a prática corrente. A prática corrente é uma prática em que você estabelece um serviço e o outro é contente. Como é que você desmonta isso? Acho que já, né? Obrigada, Luciana.